Bem-vindos à terceira aula do curso Criando um Interpretador, uma jornada com a linguagem LOX. Aula essa que nós vamos abordar especialmente as gramáticas e as árvores de sintaxe abstratas, né? As Abstract Syntax Trees, ASTs. É, é válido sempre ressaltar que todo o conteúdo que a gente está criando, que a gente está ministrando para vocês, e todo o código também, ele é baseado e, em certa parte, até mesmo extraído do livro Graphic Interpreters, do Robert Nistrom, certo? Então, na aula 2 a gente criou o nosso scanner, que transforma todo o nosso código-fonte em uma lista linear de tokens, certo? E agora, nessa aula 3 a gente vai querer organizar essa lista em uma estrutura hierárquica, certo? Então, o nosso objetivo é construir uma árvore de sintaxe abstrata, certo? E é necessário a gente entender o porquê disso. Então, uma lista de tokens, ela é plana, certo? Ela não consegue capturar as relações de alinhamento e de precedência. Então, vamos ter como exemplo a expressão 1 mais 2 vezes 3 menos 4. A lista de tokens seria essa daí que está na tela. E quando a gente olha apenas para essa lista de tokens, a gente não consegue dizer o que tem que ser executado primeiro. A gente não consegue inferir apenas pela lista qual que é a ordem correta de execução. A gente precisa de regras, a gente precisa de uma hierarquia para dizer que, como a gente sabe na matemática, a multiplicação é efetuada primeiro que a soma e que a subtração. Então, seria muito custoso para um interpretador ter que toda vez ele ter que olhar toda a lista de tokens para poder ver qual que é a operação que tem que ser executada agora. Ou seja, trabalhar com listas não é simples. Trabalhar com listas seria muito trabalhoso. Então, para isso, a gente vai utilizar uma estrutura que é a árvore de sintaxe abstrata, né? A Abstract Syntax Tree, AST, como a gente vai chamar na maioria dos casos. Ela é uma estrutura que vai representar a hierarquia do nosso código, certo? Ela vai representar a hierarquia do código que foi inserido. Então, por exemplo, ela vai ser uma árvore, certo? Pelo nome a gente já consegue dizer isso. E quando a gente for executar ela, a gente vai sempre ir para os nós que estão no fundo da árvore, né? Os nós que são os nossos folha, mais perto da folha. Então, por exemplo, quando a gente gera, né? Quando a gente gerasse a árvore para representar aquela nossa expressão 1 mais 2 vezes 3 menos 4, a gente sabe, né, no caso, o computador, o nosso programa, vai saber que a multiplicação tem que ser executada primeiro, que é a soma e que é a subtração, porque ela está mais embaixo na árvore. Então, através disso, né, o nosso programa, o nosso computador, vai conseguir identificar melhor a ordem, a hierarquia das operações. E, beleza, a gente tem que construir uma árvore, tá, mas como a gente constrói essa árvore? Como a gente sabe a forma correta de construir a árvore? Bom, é para isso que nós temos as chamadas gramáticas livres de contexto, que é nada mais, nada menos que um conjunto de regras que definem a sintaxe de uma linguagem, certo? A gente pode pensar exatamente de como a gramática do português definiria frases válidas. Eu não posso, pela gramática, né, do português, chegar e falar eu, você, praia, nós, 10, 5, 3, 20. Todas são palavras válidas, são tokens válidos, mas que não representam nenhum significado, eles estão errados. Mas se eu falasse, eu e você vamos à praia hoje às 9 da noite, aí sim. Isso é uma frase que segue um conjunto de regras impostos pela nossa gramática do português e isso define regras válidas. Então a gente vai ter, de maneira semelhante, gramáticas também que vão conseguir gerar o código da nossa linguagem LOX de forma válida. Então, vamos começar a entender mais ou menos como que funciona, né, essa ideia da nossa gramática. Então, vamos usar um exemplo de que a gente tem que pedir um café da manhã, certo? Então, uma regra
ou uma produção, ela vai ter um nome que geralmente representa, né, um conceito. Então, por exemplo, nesse caso do café da manhã é um pedido. Uma seta que vai indicar quais são as produções, né, o que, que ela pode gerar, o que, que essa regra pode gerar, e um corpo, que são, no caso, as coisas que ela podem gerar. Então, nesse caso, a gente está falando que um pedido ele pode gerar um café da manhã. Então, quando eu tenho um pedido aparecendo, eu posso trocar ele, eu posso transformar ele, eu posso fazer com que ele vire um café da manhã. E aí aqui a gente introduz o conceito de terminais e não terminais. Então, os terminais vão ser símbolos literais. Vão ser as palavras que não podem mais ser divididas. Então, nesse nosso caso, são as comidas, certo? Então, por exemplo, olhando para a nossa gramática, a gente vai ter os nossos terminais em proteína e em pão. Então, nós temos terminais linguiça, bacon, ovos para proteína e os terminais torrada e biscoito para o caso do pão. E a gente também tem os não terminais, que são justamente aquelas regras, são aqueles conceitos que podem virar outras regras. Então, por exemplo, quando a gente tem um pedido, isso é uma regra. Isso pode ser trocado por outra regra, que é a regra café da manhã. É um não terminal. E o café da manhã, por si só, vai ter novas gerações. O café da manhã pode virar proteína, pão. E esses dois também são regras. São outros dois não terminais. Mas quando a gente chega em proteína e pão, a gente não consegue mais gerar outros terminais. Outros não terminais, no caso. A gente só consegue gerar terminais. Que no caso são esses: linguiça, bacon, ovos, torrada e biscoito. Então, através das nossas derivações, a gente consegue gerar o que seria, entre aspas, frases, né? Então, quando a gente pega uma regra e a gente aplica, né, a gente transforma ela em alguma coisa, por exemplo, quando a gente tem um pedido e a gente transforma ele em café da manhã, a gente aplica uma derivação, certo? Então, por exemplo, a gente começa com a regra principal, que é o pedido. A gente transforma pedido em café da manhã, a gente deriva de pedido café da manhã, de café da manhã a gente deriva proteína e pão, e depois a gente deriva de proteína bacon e de pão torrada. Então, a sequência final vai ser bacon, torrada. Isso é um pedido válido. Isso é um pedido que segue as regras da gramática. E a sequência ovos e linguiça não seria válido. Por quê? Porque quando a gente vamos tentar gerar o pedido ovos linguiça. A gente então vai fazer a nossa primeira geração de pedido para café da manhã, depois de café da manhã para proteína e pão. Então, a gente quer gerar ovos e linguiça. Então, para proteína, a gente vai derivar ovos. E depois a gente não consegue derivar mais nada, porque temos um terminal. A gente não consegue derivar mais. Ele não vira uma outra regra. Então, a gente tem ovos lá, está escrito. Se a gente tentar agora derivar de pão linguiça, a gente não consegue, porque pão não consegue virar linguiça. Pão é ou torrada ou biscoitos. Então, a gente percebe que a frase ovos e linguiça é uma frase inválida, é uma frase que não é permitida pela gramática. Então, dessa forma, a gente tem aí uma série de regras, por exemplo, que definiriam como um pedido de café da manhã pode ser feito. É válido sempre somente pontuar, para terminar, de que uma gramática, né, as gerações de uma gramática, a produção de uma gramática, a frase que é gerada através de uma gramática, ela está completa quando não temos mais não terminais. Ou seja, quando a gente tiver na nossa frase apenas terminais, significa que a gente não consegue mais derivar e significa, então, que a gente está com a nossa frase formada. E aqui a gente vai ter a nossa gramática inicial da nossa linguagem LOX, né? Essa gramática nossa, por enquanto, ela vai apenas abarcar expressões, ela não contém instruções, certo? E ela está organizada de forma a definir a ordem de precedência. Então, regras que estão mais em cima têm menor precedência que regras que estão mais embaixo, certo? E apenas para a gente formalizar a notação, a gente vai ter
que a setinha vai ser realmente como a gente pode derivar, né, um não terminal, certo? Então, um não terminal expression pode ser derivado para equality, por exemplo. A gente vai ter a escolha como sendo o pipe, né, essa barra que fica em pé, que ele é o ou, a gente escolhe ou aquilo ou aquele outro, certo? A gente tem a repetição, né, que vai ser utilizando o asterisco. Então, sempre que a gente tiver um asterisco, se ele tiver necessariamente seguido de apenas um valor, enfim, um terminal ou um não terminal, aquele terminal ou não terminal, ele pode ser repetido 0 ou mais vezes, certo? E no caso do agrupamento, né, a gente junta entre parênteses e muitas vezes usa justamente a repetição dentro desses parênteses, né, que vai ser o agrupamento. Então, tudo que está dentro dos parênteses pode ser repetido 0 ou mais vezes. Então, por exemplo, né, a gente tem no caso da regra unary, a gente pode gerar duas coisas. Todo o lado direito, que seria o primary, ou aquele lado esquerdo. E no lado esquerdo, a gente vai ter um agrupamento que a gente pode gerar ou a exclamação ou o sinal de subtração. Perceba que, como está entre parênteses, esse ou se aplica apenas a esses dois. E depois disso, a regra unary, né? No caso, o não terminal unary. E a gente pode então gerar isso ou o primary, certo? No caso de equality, por exemplo, que está lá em cima, a gente vai gerar o não terminal comparison e a gente vai ter uma repetição. Perceba que tem o parênteses com o asterisco, significa que ele vai ser repetido. Isso pode ser repetido 0 ou mais vezes, contendo dentro dele outro parênteses para indicar aquele ou, o mesmo ou que a gente tem no unary, certo? Então a gente pode gerar ou diferente ou igual a igual, e depois o comparison, certo? Então, uma derivação que a gente pode fazer é justamente esse 1 mais 2 menos 3, que a gente pode ter com a regra term. Então, quando a gente chega na regra term, a gente pode gerar factor, e como isso daqui é 1 ou mais vezes, a gente pode gerar factor mais factor menos factor. E depois, esses três factors, a gente pode derivar eles até chegar em number, né? E aí o number seria qualquer número que você quisesse, no caso aqui, 1, 2 e depois 3. Então, agora que a gente tem essa gramática, né? A ideia é mapear essas regras em classes. Então, a gente vai ter uma classe base abstrata, que é a classe expression, né? ESPR, certo? Ela vai ser uma classe abstrata. E a gente vai ter umas subclasses que vão herdar de ESPR, XPR, e elas vão representar cada um dos tipos de expressão, que são três a princípio: binário, unário e literal, certo? Então a gente vai ter classes que são binárias, classes que são unárias, classes que são literal e também a classe de agrupamento, né? Então, na nossa gramática, a gente tem que, por exemplo, a classe unária, né? Ela seria referente apenas à regra unary, certo? A classe de agrupamento, ela seria referente apenas a, dentro da geração de primary, entre parênteses, né, que a gente tem o expression. Isso seria um agrupamento. Enquanto que o binary, ele representaria as regras, né? Equality, comparison, term e factor. E o literal seriam também as outras gerações de primary: number, string, true, false e nil. E aí a gente chega num problema de que escrever todas essas classes na mão é muito repetitivo. E como eu já abordei, né, já falei há um tempo atrás, a gente vai aumentar essa gramática. Essa gramática contém apenas expressões. A gente vai adicionar outras coisas. Nós teremos ainda instruções. Então, fazer tudo isso na mão seria muito chato e consumiria muito tempo. Então, nós vamos utilizar de metaprogramação, certo? Então, a gente vai escrever um pequeno script que ele vai escrever cada uma dessas classes para a gente. E, por conta disso, quando a gente mudar essa gramática, basta a gente mudar apenas esse código. E esse código vai regerar essas classes para a gente,
vai reescrever esse código para a gente de acordo com as nossas mudanças e as nossas solicitações. Então, a gente tem aqui o código inicial da nossa classe GenerateAST, certo? Ela vai ser a nossa classe que vai fazer toda a geração das nossas classes, certo? Da nossa árvore sintática abstrata. E é válido pontuar aqui que ela vai ser criado em um pacote separado daquele pacote que a gente estava gerando todo o nosso código até agora, porque justamente não é uma parte do interpretador, é apenas uma classe, né, um script que vai nos auxiliar por fora, certo? Então, aqui está a função main, certo? Dessa nossa classe. Ela vai ser o ponto de entrada desse nosso script, né? E quando a gente executa ele, a gente precisa informar, né, qual que é o diretório que a gente quer que as classes sejam geradas, certo? E ali embaixo a gente vê a chamada do nosso código, da nossa função talvez principal para geração, para a escrita dessas classes, que é o código define AST. E dentro dele a gente já passa o que seria os padrões que a gente quer, né? Então a gente vai ter justamente a criação das classes binary, grouping, literal e unary. E depois dos dois pontos de cada um deles, a gente vai ter quais são os campos de cada uma dessas classes. Então, binary vai ter os campos EXPR left, token operator e EXPR right. Caso seja necessário depois adicionar outras classes, basta adicionar justamente nessa parte, né, do define AST, quais são as classes que a gente quer que sejam criadas, certo? E aqui a gente vai ter justamente o método define AST. Por se tratar apenas de códigos que se tratar de um código que vai escrever para a gente as classes que a gente tanto necessita para AST, a gente não vai gastar muito tempo aqui explicando o que esse código vai estar fazendo linha a linha ou com tanto detalhe, certo? Mas ele vai, essa função vai escrever a nossa classe base abstrata e depois ela vai iterar nesse for aí para cada um daquelas classes que a gente definiu lá na nossa main, que a gente passou como argumento para esse método, e para cada uma dessas classes ela vai justamente vai chamar essa função define_type que vai escrever essas funções. Aqui está o método define_type, que ele vai justamente para cada um dos tipos ele vai criar uma classe estática e baseado na chamada do método anterior, certo? Então esse vai ser o método responsável por criar justamente as subclasses, definindo os campos e os construtores e etc. Aqui está o resto desse código, desse método. E nós nos deparamos agora com um problema, certo? Nós temos as nossas classes, o script daquela forma que ele está. Ele gera as nossas classes, ele gera cada uma delas, mas elas só servem para armazenar estruturas, certo? Mas como que a gente faz coisas com ela? Né? Como que a gente consegue fazer operações em cima dela? Por exemplo, imprimir ela, mostrar na tela, né? Avaliar ela, interpretando, né? Ou fazer uma análise estática para encontrar erros. Então, a abordagem que você naturalmente pensaria, eu imagino, é que nós vamos escrever para cada uma dessas classes um método, né? Então, se eu quero imprimir, né, se eu quero printar na tela o que contém a variável, a classe binary, eu vou criar um print dentro da classe binary e depois eu vou criar um print dentro da classe grouping e por aí vai. Mas não é isso que nós pretenderemos fazer. Por quê? Isso vai violar o princípio da responsabilidade única, que é um princípio de padrão de projeto muito importante. E sempre que a gente tiver que adicionar uma nova operação, isso implicaria em a gente ter que modificar todas as classes. Então, por exemplo, eu quero fazer o print, beleza. Aí você vai lá,
Você tem 4 classes, você escreve print de cada uma daquelas 4 classes. Aí daqui a 2 aulas, por exemplo, nossa, agora a gente precisa fazer uma análise estática. Você vai lá, escreve o método de análise estática para cada uma das 4 classes. Depois, nossa, a gente tem que interpretar agora a árvore. Pronto. Vai, escreve o método para interpretar para cada uma das 4 classes. Nossa, agora nós não temos mais 4 classes. Agora temos instruções também. Então a gente vai ter agora 3 novas instruções. Então vai ter que ter 3 tipos de classe de instrução, por exemplo. Aí vai ter que ter todos os métodos de print nessas 3. Percebe que é um trabalho de uma programação, às vezes até mesmo repetitiva, sem necessidade. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai apelar para um padrão de projeto chamado Visitor, que a gente vai dar uma elaboração nele a partir do exemplo de um agente de seguros. Então, suponha que a gente tem um agente de seguros que precisa avaliar diferentes tipos de edifícios, certo? Casas, bancos, fábricas, enfim. E, naturalmente, esse agente de seguros ele vai ter uma ação diferente para cada tipo de edifício que ele vai. Então, como eu acabei de falar, seria muito ruim se a gente tivesse que adicionar um método de avaliar para seguro em cada classe de edifício, né? E se depois a gente precisar de outra operação, né? De um eletricista, ou de se a gente precisar depois de um mecânico, de um, sei lá, de um encanador, seria muito complicado. Então, a realidade é que o agente, que é o especialista, ele sabe como lidar com cada tipo de edifício. Então, o agente de seguros, ele sabe o que ele tem que fazer no prédio. Ele sabe o que ele tem que fazer na casa. Ele sabe o que ele tem que fazer no banco. Então, o banco não precisa saber o que o agente de seguros tem que fazer no banco. Mas o agente de seguros tem que saber o que ele tem que fazer no banco. Então, a gente vai separar essas duas coisas e, fazendo isso, o nosso código vai se tornar mais simples. E aí, nessa ideia, cada tipo de edifício ele só vai precisar aceitar a visita do agente. Então, por exemplo, quando o agente chega lá, o agente de seguros chega na casa, chega no banco, enfim, a pessoa lá que está na casa não sabe o que a gente vai ter que fazer. Ela só tem que falar, entre aí para você fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, quando você chama um encanador para sua casa, para resolver algum problema na sua casa, você não chama o encanador e quando o encanador chega, você começa a arrumar as coisas junto com o encanador. Você não faz isso. Você chama o encanador toca na porta da sua casa, toca a campainha, você abre para ele entrar, você aceita a visita dele e você deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Ele é quem sabe o que tem que fazer. Então, é esse mesmo princípio que a gente vai estar transcrevendo agora para código através desse padrão de projeto. E aí, aplicando esse padrão de projeto, né, a gente vai conseguir separar as operações, né, os algoritmos, dos objetos em que eles operam. Então, por exemplo, como que ele vai funcionar? As classes, né, da nossa árvore sintática abstrata, ela vai ficar focada apenas em armazenar os dados. E aí, cada tipo de operação vai se tornar a sua própria classe. Então, a gente vai ter, por exemplo, no nosso exemplo, né, a gente vai ter a classe, a classe abstrata maior do edifício, a gente teria o prédio, teria a casa, teria a fábrica. Elas só vão guardar os elementos. Apenas isso. Agora, as operações que precisam ser realizadas, ou seja, as pessoas que precisam ir, sejam o agente de seguros, seja o eletricista, seja o encanador, ele vai ser uma própria classe. E dentro dessa classe, ele vai ter um método de visitar, certo? Que seria o método visit. Então, visit prédio, visit fábrica, visit casa. E dentro de cada uma dessas classes, dos elementos da AST, eles vão ter o método accept. Então, para cada uma das classes, vai bastar que elas aceitem o visitor, né? O visitante. E quando elas aceitarem, o próprio visitor vai saber o que ela tem que fazer, certo? Mas como que ele vai saber o que ele tem que fazer? Através da mecânica de double dispatch, né? Ou despacho duplo. Então, isso vai consistir que a gente vai ter duas chamadas. Para que até a operação seja executada, a gente vai ter duas chamadas.
Na primeira chamada, a gente vai falar prédio, aceite o nosso visitante, né? Que nesse caso, por exemplo, o agente de seguros. Então, elemento, aceite o visitor, prédio, aceite o agente de seguros, e depois disso a gente vai ter uma segunda chamada. Dentro desse método accept, nesse nosso exemplo, né, o edifício, no caso o prédio, ele vai falar agente de seguros, o mesmo que foi passado como argumento, agente de seguros, visite a mim, visite o prédio, certo? Então, é justamente aquela ideia que a gente falou. Então, quando você chama, por exemplo, um agente de seguros para sua casa, você precisa primeiramente aceitar que ele entre. E é o método accept. Ele vai chegar, vai bater na sua porta, certo? A empresa vai enviar ele vai chegar, bater na sua porta, ele vai falar, posso entrar? Você pode. Método accept. Uma vez que ele entrou, você vai falar, ó, faça o que você tem que fazer aqui na minha casa, ou aqui no meu prédio. E é justamente a segunda chamada, certo? Que vai ser esse agente de seguros, ponto, visit prédio, e você passa, no caso, vai ser passado o this, né, no caso, o edifício que foi chamado, né, no caso, o prédio, vai passar ele mesmo para que o agente de seguros saiba o que ele tem que fazer. Essa já não fica tão bom no exemplo do agente de segurozinho, mas é a ideia de que o agente de seguros sabe qual edifício ele está indo, né? Ele sabe ele sabe se é um prédio, ele sabe se é uma casa, ele sabe se é uma fábrica. Seria basicamente esse this aí, que em código a gente tem que formar um pouquinho depois. Mas é basicamente essa a ideia. E aí, basicamente, esse seria o padrão de projeto visitor implementado em código. Ele pode parecer um pouquinho agressivo a princípio, mas se a gente parar para dar uma olhadinha rapidinha nele, a gente vai ver como que ele faz sentido, certo? Então, o Concrete Visitors vão ser justamente a implementação dos, no caso do agente de seguros, das coisas que vão visitar, que seriam as operações que vão ser executadas. Então, por exemplo, seria a implementação do agente de seguros, seria a implementação do mecânico e por assim vai. E aí, os nossos elementos concretos, eles seriam, os nossos concrete elements, né? Seriam justamente as nossas classes que estão guardando informação. Então, seria, por exemplo, no exemplo do agente de seguros, seria, por exemplo, o prédio, seria a casa, seria a fábrica, enquanto que aquela interface lá de cima, a interface element, que é a interface da qual todos esses elementos concretos vão herdar, seria, por exemplo, a classe de edifício. Então, perceba que é algo que representa muito aquilo que a gente tem na vida real. Então, a gente percebe que prédios, casas, fábricas, todos eles herdam, eles fazem parte da categoria edifício, certo? Então eles herdam a classe edifício. E por eles fazerem parte da classe edifício, eles precisam aceitar visitantes. Eles precisam aceitar que visitantes entrem. E alguns desses visitantes são visitantes especiais, que são os nossos concrete visitors, que são os visitantes que vão ter alguma ação em cima deles. Vai ter uma ação diferente para o prédio, uma ação diferente para a fábrica, uma ação diferente para o banco, uma ação diferente para a casa, certo? E como que eles sabem que ações são essas? Através da interface do visitante, certo? Então, aquela interface visitor, ela vai justamente falar quais são as diferentes ações que os visitantes conseguem ter. Então, os visitantes, eles têm a ação de visitar o prédio, eles têm a ação de visitar a casa, eles têm a ação de visitar o banco. Então, quando você vai, por exemplo, chamar um mecânico, você vai chamar um mecânico para ele fazer um trabalho na sua casa. Ou um mecânico para fazer um trabalho, por exemplo, no seu prédio. Ou um mecânico para fazer um trabalho na sua empresa. Você sabe que eles têm esses diferentes trabalhos. E é justamente o que essa interface visitor representa. Ela representa esses diferentes tipos de trabalho. Agora, o que vai ser feito nesses trabalhos, de fato, só quem sabe são os visitors. No caso, a implementação concreta. Então, perceba que se eu tenho o elemento concreto A e o elemento concreto B, eu tenho que ter dois tipos de visitação diferentes.
eu tenho que ter a visitação do elemento concreto A e a visitação do elemento concreto B. E essas duas implementações, elas precisam estar em todos os tipos de visitantes. Então, o agente de seguros tem que ter como visitar a fábrica, o prédio e o banco. O mecânico tem que ter como visitar, no caso, o mecânico não, o eletricista, por exemplo, ele tem que ter como visitar a prédio, o banco e a fábrica, certo? E por aí vai. E é justamente essa interface do visitor que vai mostrar isso. Então, por mais que pareça um pouco abstrato, essa é a ideia do padrão de projeto visitor. E quando a gente vem para o nosso projeto, né, voltando aqui, saindo um pouco desse exemplo e vindo para o nosso projeto que a gente está fazendo do interpretador, a gente tem que a interface element, no caso, vai ser a interface XPR, né, expression, enquanto que os elementos concretos vão ser a classe binary, a classe unary, a classe grouping, que vão ter todas a mesma função de aceitar. E quando elas aceitam, elas vão falar para o visitante: ó, visitante, eu quero que você visite eu, que sou o binário, ou eu, que sou o unário, ou eu, que sou o grouping, certo? E aí, o visitante, né, que pode ser, seja um visitante que vai imprimir, ou o visitante que vai fazer a interpretação do código, ele vai saber o que fazer com cada uma dessas classes na implementação da função de visitar, que vai estar dentro dele, que vai ser a classe dele. Então, olhando já um pouco para a nossa implementação, um pouco daquilo que eu estava falando, aqui a gente tem um exemplo de como seria a nossa interface visitor que vai ser gerada, certo? Então, ela vai ter um método em específico para cada tipo de classe que vai ser visitada. Então, vai ter um método para binary, para grouping, para literal, para unary, certo? E é válido pontuar aqui que esse nosso esse R que vocês estão vendo, ele nada mais é do que a forma como a gente trata de tipos genéricos em Java, certo? Então, o valor que vai ser retornado pela função visitBinarySPR só vai ser determinado pela classe de visitante quando ele implementar ela, certo? Mais para frente vocês vão entender isso melhor, mas a ideia é que são classes genéricas, são tipos genéricos, certo? Então, quando a classe que for implementar o visitor, por exemplo, uma classe de print, quando ela for implementar essa interface, certo? Do visitor, ela vai ter que especificar qual que é o tipo de retorno que ela vai adotar, que vai ser esse R, que no caso de uma classe de print, por exemplo, seria uma string. Então, vai ser todos os métodos, certo, dessa classe vão retornar o tipo string, porque vai estar implementando esse visitor, né? Todos os métodos do visitor que forem implementados por essa classe, melhor dizendo, vão estar implementando o tipo string, certo? E aí a gente tem aqui, por exemplo, como que ficaria o método accept dentro da interface do elemento, certo? Em vez do visitor, está errado aqui no slide, mas no slide da descrição já vai estar corrigido. Então, como que ficaria o accept, certo? Fica um pouco feio por causa justamente daquela ideia dos métodos genéricos, certo? E como seria implementado esse método accept dentro da classe binary. Então veja que a classe binary, ela sabe que o visitor tem que visitar eu, que sou o binary. Então eu falo: visitor, visite o binary, que sou eu, passando diz. Percebe? Então, é justamente essa a ideia. Então, o accept ele vai só realmente aceitar, ele vai realmente só funcionar como, de fato, a mesma ideia de quando você chama o encanador e você aceita que ele entre na sua casa. Você olha, pode entrar e você precisa fazer isso daqui. Tá? Isso aqui está com problema. E aí você passa, no caso, o this, né? Seria você mesmo seria o problema pro encanador, enfim. Então, agora nós já sabemos o que o padrão visitor faz, certo? A gente precisa alterar a nossa geração lá da AST, né? Alterar a nossa classe, alguns dos nossos métodos, para que eles possam corresponder a essa geração do visitor, certo?
Então a gente vai alterar o método define_ast adicionando o método auxiliar define_visitor, certo? Que a gente vai utilizar, que é esse método aqui, e ele vai ter como principal objetivo criar aquela nossa interface que a gente tinha mostrado, a interface visitor, que vai ter um método para cada um dos tipos de classe que a gente tinha definido no nosso método main desse mesmo nosso script. A gente altera novamente o método AST para incluir o define_ast, né? Para que a gente possa incluir também a escrita do nosso método accept, certo? Lembrando que aqui a gente vai estar alterando a nossa classe abstrata, então a gente vai estar colocando que na nossa classe abstrata vai ter a escrita, né, dessa função, né, que tem que ser implementada por todas as nossas subclasses, né, que vão herdar, que vão ser o binary, o nary, etc. E agora sim, nós temos a alteração propriamente dita das nossas subclasses, certo? No método define_type, a gente vai estar fazendo o override, né? A sobrescrita da função definida na classe abstrata accept, certo? Que vai ser justamente aquela mesma função que a gente tinha visto, né? Return visitor.visit this, certo? E com isso, a nossa ferramenta auxiliar generate AST está pronta e você pode executar ela, que ela vai gerar todas as nossas classes e as nossas interfaces que vão ser utilizadas, certo? Por enquanto. Lembrando que no futuro, como eu já falei, a gente vai aumentar ela, haverão mais coisas, adicionaremos instruções e etc. Por enquanto estamos apenas com expressões. E agora, depois de tudo isso que a gente viu, né, sobre como representar na árvore, como criar árvore, vamos de fato criar uma implementação do visitor que vai justamente percorrer uma AST e converter ela numa representação de texto, certo? Como nós ainda não fizemos o parser, nós ainda não temos essa implementação de como, a partir de código, gerar a árvore abstrata, certo? A gente vai criar ela meio que na mão, certo? Então, como eu tinha falado anteriormente, a gente vai implementar o visitor e aí a gente tem que informar, né, que a gente vai estar utilizando string como a implementação daquele tipo genérico, certo? Então, todas aquelas funções lá do visitor, elas vão ter que estar retornando o tipo string, que é o tipo genérico que a gente definiu aqui, certo? E o último aviso é que essa nossa classe, né, esse nosso AST printer, ele não tem nenhuma utilidade para o futuro, certo? Então a gente não vai ficar atualizando ele durante as aulas. Ele serve realmente só por agora mesmo, para a gente poder dar uma olhada se está funcionando as coisas e como que está sendo feito todo esse print da nossa árvore e etc. Certo? Então, você pode, depois dessa aula, depois que testar, enfim, você pode remover ele, ou se você quiser, você pode, por si mesmo, ficar atualizando ele ao longo do tempo, certo? Então, antes da gente implementar os métodos visit, né, a gente vai ter um método auxiliar, que vai ser o método parenthesize, certo? Ele vai ser um método auxiliar que vai formatar melhor a nossa saída, certo? Então, ele vai pegar o nome de um nó, né, que seria, por exemplo, no caso de um binary, né, a gente teria como multiplicação ou subtração, e ele vai pegar a lista de subexpressões que ele vai ter, aquela SPR esquerda, SPR direita, e vai envolver ele em parênteses, né? Então, por exemplo, tá aí o que seria uma saída, né? Seria o nome do nó, a expressão à esquerda, e depois a expressão seria à direita, certo? E nós temos aqui, de fato, a implementação dos nossos visitors, certo? Então, a gente tem a implementação do visitar o literal, que é nada mais, nada menos do que retornar o valor como string. E vai pegar o valor, no caso do literal. E, no caso do grouping, ele vai, de fato, retornar entre parênteses, né, com a expressão group, a expressão que tiver dentro do parênteses, certo? No caso da expressão unária, ele vai informar o operador para
parenthesize, para o método parenthesize, e vai pedir para ele formatar o operador à direita, e no caso do binary, o operador, e pedir para formatar o à esquerda e o à direita, certo? E com esse código main, a gente consegue testar e construir uma árvore, né, para a expressão menos 1, 2, 3 vezes, entre parênteses, 45,67, porque nós ainda não temos como construir uma árvore a partir de um código escrito, porque nós não temos ainda o parser, certo? Então, tem aqui um desafio para vocês, certo? E com isso a gente encerra a nossa aula, certo? Nós conseguimos entender porque como a ST é importante, a gente conseguiu aprender a usar gramáticas para definir a sintaxe de uma linguagem. E caso vocês tenham desejo de aprender mais sobre gramáticas ou tenha ficado alguma dúvida, vamos deixar um livro como recomendação na descrição da nossa aula, informando justamente um livro muito bom para que vocês possam aprender toda essa parte de gramáticas, também de autômatos que estão relacionados, que a gente acabou não mencionando, mas que também faz parte dessa questão de linguagens, enfim, de gramáticas, que tem tudo a ver com a parte de teoria da computação, certo? Nós também utilizamos metaprogramação para gerar nossas classes da árvore e a gente conseguiu aprender e entender como é que funciona o padrão de projeto Visitor. Então, nesse momento, nós temos de fato como representar a estrutura hierárquica do nosso código, que ela é necessária, que nós vimos que ela é necessária, e a gente não só consegue representar ela, como a gente também consegue representar ela também em código, certo? Então, o nosso próximo passo é, de fato, implementar o parser que vai, de fato, converter toda essa... um código, de fato, para essa estrutura hierárquica, utilizando essa nossa forma de representar, certo? Então, com isso, a gente termina essa aula. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar para algum amigo e de conferir a descrição que vai ter o material todo que foi abordado, certo? E nos vemos na próxima aula.